A minha atenção poderia ser comparada à hélice de um ventilador. Ela ficava o tempo todo rodando nos vários assuntos que eu tinha que resolver, faz parte do dia a dia de qualquer um, só que eu abria todos os assuntos e não fechava nenhum, porque de um assunto que eu abria eu já pulava para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e no final do dia, se eu conseguisse fechar um assunto, já seria o máximo que eu conseguiria produzir, e eu terminava o dia absolutamente cansada e com uma série de pendências, porque na verdade eu não tinha resolvido nada. E com a sensação de que eu tinha trabalhado loucamente o dia inteiro e sem resolver nada. E aí vem o sentimento de culpa, porque afinal de contas eu não resolvi nada. E qualquer pedido que vinha, eu sim, porque eu tenho que resolver. Qualquer coisa que chegue para mim já entra no mesmo pacote. Eu tenho que resolver. E aí chega uma hora que você sucumbe. A síndrome do burnout, que é se auto-queimar, né? Ela pode ser entendida pela teoria da pedagogia da meditação laico-educacional, né? Considerando as quatro dimensões da complexidade humana. Do ponto de vista físico, eu vivia cansada, absolutamente cansada, desde o momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir. E eu não conseguia fazer um exercício. Um exercício, pedalar, andar, porque eu não tinha tempo, porque a minha atenção estava o tempo todo com todos aqueles assuntos abertos e todas aquelas questões para resolver. Sem nenhum exercício físico, meu corpo se sentia cansado. Isso já foi algo que começou a se destacar na minha observação. Como que eu estou cansada se eu não fiz exercício físico nenhum e ao longo de um tempo? Isso burnout não se constrói em uma semana nem em meses. Foram pelo menos 2 anos nessa batida sem parar. Do ponto de vista emocional, é uma culpa, uma sensação de que você não está cumprindo as suas responsabilidades, porque você não consegue fechar os assuntos que você abre durante o dia. Então essa culpa te coloca num lugar muito vulnerável, porque você não está dando conta. Apesar de você estar trabalhando loucamente, você não consegue concretamente perceber a produção, a resolução dos assuntos. São sempre muitas pendências que nunca acabam. Do ponto de vista mental, essa dispersão, essa total ausência de tenacidade na atenção, essa dispersão permanente, né? Dando atenção a tudo e a todos o tempo todo. E do ponto de vista criativo, que é a mente, né, que cria, que tem ideias, que precisa do ócio para isso acontecer, absolutamente nula, né? Não há criatividade. A mente fica trabalhando reativamente o tempo todo e com a ausência do foco da atenção, ela reage, né, e geralmente dizendo sim a todas as demandas que aparecem, porque existe uma emoção de culpa por trás disso, de necessidade de se cumprir as responsabilidades que você vê que não estão sendo cumpridas, e o cansaço absoluto. Sem criatividade, sem enxergar a saída disso. Sem ao menos pensar que isto pode estar sendo algo que esteja te adoecendo. Muito bem. Como é que o pensamento complexo, que é de a outra teoria de que a meditação laica se utiliza, né, para entender, né, para desenvolver essa educação emocional e a gente deixar de ser vítima das nossas próprias emoções, né? O pensamento complexo de Edgar Morin esclarece, se utiliza dessa organização didática para entender a complexidade humana e esclarece, na medida que ele complexifica essa questão. Por que eu estou assim? Por que eu estou constantemente cansada? Por que eu não estou conseguindo fechar nenhum assunto?
Por que né, eu que me conheço, que sei que sou capaz de produzir e de me organizar, ando tão desorganizada e produzindo de uma forma tão caótica? Houve um momento, inclusive, que eu achei que o caos era a minha forma de trabalhar. Não, eu trabalho no caos. Mas eu quem? Então, enquanto a gente complexifica a situação, a gente começa a perceber que toda situação coletiva que estamos vivendo, ela está dentro de cada um de nós. Não é possível você separar a sua capacidade de produção, a sua capacidade de raciocinar, de racionalizar, de se organizar, de planejar a sua rotina, sem levar em conta toda essa situação que nós estamos vivendo na política do país. Ainda mais nós, professores. Então isso nos afeta. Por mais que nós queiramos dizer que é uma notícia da televisão e que a economia da minha casa ou que a minha atuação na minha profissão eu posso protegê-la, né? Porque o nosso público, a gente trabalha com seres humanos, a gente trabalha com crianças e adolescentes e nós sabemos que eles não têm nenhuma responsabilidade no que está acontecendo. Então nós seguramos uma carga muito grande, porque a gente é o anteparo disso tudo. A situação política, socioeconômica do país se apresenta na nossa frente dentro das crianças inocentes. Todo o contexto, quando a gente entra em sala de aula, nós deveríamos ser capazes, e isso é uma responsabilidade que a gente sabe, pode ser um tanto inconsciente, mas a gente sabe que tem. Deveríamos ser capazes de segurar isso e fazer a nossa parte com aquelas crianças. Só que isso é impossível, porque nossas emoções são afetadas de uma forma sem filtro. A razão não consegue filtrar as emoções se não tiver sido desenvolvido a mente, né? A mente meditativa, aquela capaz de observar aquilo que se passa conosco. Então nós somos emocionalmente afetados, né? Está muito forte o que está acontecendo na educação. Então nós estamos emocionalmente afetados com isso. As emoções causam pensamentos. Os pensamentos afetam as emoções, criam emoções. Então nós estamos emocionalmente muito afetados pelo contexto. E por mais que a gente queira entender ou achar que temos o domínio da situação, que vamos continuar agindo de acordo com aquilo que nós acreditamos, sem nos deixar influenciar, isso seria desumano. E nós não somos desumanos, né? Nós somos muito humanos e totalmente influenciáveis por tudo que está acontecendo. Então isso nos estressa, nos sobrecarrega, exige um esforço enorme para a gente continuar no exercício equilibrado das nossas funções. E nem sempre isso é possível. E perceber isso através desse olhar, né? Desse olhar complexo, de complexificar a situação, né? E não problematizar. Porque se eu for problematizar, eu vou encontrar o problema, eu vou encontrar um culpado. Então aquele ali é a causa do problema. Eu vou pensar na linha, né, no raciocínio. Existe uma causa de um problema, o problema e uma possível solução. Não é assim tão simples. Né? Existe uma situação muito complexa e talvez a gente não tenha conseguido resolver as coisas até hoje porque a gente continua querendo resolvê-las linearmente. Né? Nós temos um problema econômico, a causa é a Previdência, então se a gente solucionar a Previdência a gente vai solucionar tudo. Não vai, a gente sabe que não. Né? Então esse pensamento complexo também se aplica na nossa vida pessoal. Eu tenho uma dificuldade de me organizar para realizar as minhas tarefas e o que está acontecendo comigo. Então é preciso começar a agir em várias pontas do meu ser. Né? E para agir em várias pontas do meu ser, eu preciso enxergar essas pontas do meu ser. E ao entender que eu estou dentro de um contexto maior que me afeta, começar a tirar um pouco do peso das minhas costas, eu
não vou salvar o mundo, tudo isso que está acontecendo não é única e exclusivamente por conta da minha incompetência ou da minha incapacidade de lidar com a situação. Isto é algo que está me afetando dentro de um contexto maior sobre o qual eu não tenho controle. Então, humildemente, eu devo reconhecer que sou afetada, organizar coisas que eu não tenho controle, que eu não posso mudar, enxergar isso, que apesar de a gente teoricamente saber disso, o difícil é você enxergar isso, né? Aonde na sua vida você está sendo afetada com coisas que você não tem controle. Verificar aonde você tem controle, aonde a sua decisão, onde o seu livre-arbítrio pode atuar de forma direta e começar a se cuidar. Porque, novamente, uma das afirmações, né, da meditação laica é que um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Então é preciso se cuidar, agir naquilo que você pode agir, que é em você mesmo, e manter a sua saúde física, sua vitalidade, manter o foco da sua atenção naquilo que você pode agir diretamente, observar tudo o que está se passando à sua volta e ter um tempo de ócio para que você possa manter a sua mente criativa e enxergar que a saída não está nem na esquerda, nem na direita. Está dentro. Então é assim que a meditação laica educacional vai passar por esse burnout e pretende que isso seja acompanhado pelos professores, para que a gente possa de alguma forma, né, para que eu possa de alguma forma contribuir para o entendimento, né, dessa síndrome que com certeza está acontecendo com muitos professores, indicando esse caminho, né? Cheguei a esse ponto, tive que parar e vou refletir sobre isso. Né? Aonde é que eu estou investindo a minha energia e a minha atenção num ponto onde eu não posso mudar, e isso acaba sendo um sugador de energia vital. Sem apontar o dedo para ninguém. Lembrando do início desse ano, quando a gente falou, né? Marte está aí regendo o ano, e esse símbolo da arminha é bem interessante se a gente perceber o que querem dizer os 3 dedos que estão apontando para a gente, sem esquecer de manter uma conexão lá em cima, né? Para que isso aqui que saia seja produtivo, seja melhor para todo mundo, seja uma emissão de uma energia boa, saudável, coerente, equilibrada e feliz. É isso aí, gente. Obrigada. Um beijo e muito obrigada por todas as mensagens de carinho que vocês têm me enviado.